Olá pessoal, vamos começar a nossa primeira aula de Jidoshi Tadoshi, a nossa introdução ao tema. Nessa aula aqui a gente vai ver o que é um Jidoshi, o que é um Tadoshi e vamos ver exemplos concretos de quando a gente usa um e quando a gente usa outro para a gente aprender a definir o que é o que. Jidoshi e Tadoshi é um tema que acaba sendo muito espinhoso para muita gente que estuda japonês, porque tem coisas que são similares com o português, mas tem coisas que são diferentes do português também. A gente vai ver tudo isso aqui na nossa aula de introdução para a gente poder aprender a usar definitivamente os verbos Jidoshi e os verbos Tadoshi. Vamos lá. Primeiramente, vamos olhar algumas frases aqui. Tem uns verbos que eu destaquei em vermelho, mas eu já adianto que esses verbos não estão adequados nessas frases. Primeiro a gente vai dar uma lida nessas frases, eu vou explicar as frases e depois a gente vai analisar por que esses verbos não estão corretos. Vamos lá. Namida ga nagare nagara tsurai keiken o katatta. Namida ga nagare nagara tsurai keiken o katatta. Namida é lágrima, né? Namida ga nagare seria a lágrima flui. E o nagara seria enquanto. Então, enquanto a lágrima flui, tsurai keiken o katatta. Eu falei da minha experiência dolorosa. Tsurai keiken, que é a experiência dolorosa, o katatta. Falei. Aqui, essa frase não está adequada com namida ga nagare nagara. E a gente vai ver já por quê. Vamos ler a outra frase. Sa, dozo, gohan o tsukurimashita yo. Sa, dozo, gohan o tsukurimashita yo. Sa, dozo, pode vir, venha. Gohan o tsukurimashita yo, eu fiz a comida. Novamente aqui, gohan o tsukurimashita yo não está adequado. E a gente vai ver por quê. 新しいパンフレットが欲しいんですが、いつ出しますか？新しいパンフレットが欲しいんですが、いつ出しますか？新しいパンフレットが欲しいんですが、eu gostaria de um panfleto novo. Panfleto aqui, no caso, não é o panfleto que a gente dá na rua, né, para fazer propaganda. Panfleto tá mais para um livro, um livrinho, que tem alguma coisa promocional também. Pode ser um livro de fotos de algum artista, alguma coisa assim, mas é diferente do que a gente chama de panfleto em português, tá? Atarashi panfleto ga hoshii desu ga itsu dashimasu ka? Eu quero um panfleto novo. Quando é que você vai dar o novo? Aqui também está inadequado esse dashimasu, e a gente já vai ver por quê. Kodomo no koro, omocha yoku kowarete, hahaoya ni chūi sareta mono da. 子供の頃、おもちゃをよく壊れて母親に注意されたものだ。Quando eu era criança, 子供の頃、おもちゃをよく壊れて、os brinquedos quebravam bastante e 母親に注意されたものだ. E eu levava bronca da minha mãe, e minha mãe me chamava atenção. Aqui também, esse kowarete tá um pouco inadequado e a gente vai ver por quê. Esses verbos aqui, eles são verbos que podem ser utilizados nos casos, eles estão encaixados apenas de um modo que não faz, ou não faz sentido, ou é inadequado, falando um pouco de cultura, né? Vamos ver aqui a primeira frase. Namida ga nagare nagara. Aqui no caso, eu estou chorando, certo? Eu estou chorando e falando das minhas experiências difíceis. Tsurai keiken. Eu estou falando. No caso, sou eu que estou falando. Então, para eu utilizar essa estrutura, alguma coisa nagara, alguma coisa, enquanto estou fazendo uma coisa, estou fazendo outra, essa estrutura nagara, eu preciso falar de coisas que eu estou fazendo. Então, quando eu falo namida ga nagare, namida ga nagare, eu estou tirando o foco de mim e passando para a lágrima. Não sou eu que estou chorando, é a lágrima que está escorrendo. Então aqui isso está inadequado. A gente vai ver já como é que é o correto. Sa, dozo, gohan o tsukurimashita yo. Nessa segunda frase, ela poderia até estar certa, só que culturalmente ela é inadequada. Por quê? Quando você fala gohan o tsukurimashita yo, você chama muita atenção pro fato de que você fez a comida. Olha só, vem comer, já fiz a sua comida aqui.
Então, dependendo do caso, você até pode usar, mas isso não é utilizado. Você não fala que você fez a comida. Normalmente você fala que a comida está pronta. Claro que a pessoa vai entender o que você quis dizer com isso, mas pode soar um pouco engraçado para os ouvidos dos japoneses. Agora aqui, atarashii panfleto ga hoshii desu ga, itsu dashimasu ka? Da mesma forma, eu quero um novo livrinho, um livreto. Quando é que você vai dar o livro, né? Isso soa um pouco exigente demais. Então, aqui no mesmo caso que na frase anterior, os japoneses preferem um uso menos direto desse pedido. Eu quero que a pessoa me dê o novo livreto, mas eu não quero colocar pressão nela para ela me dar o livreto. A não ser que eu queira, né? Isso vai depender muito da sua intenção. Agora vamos ver aqui a última frase. Kodomo no koro omocha ga yoku kowarete hahaoya ni chūi sareta mono da. Aqui eu tô dizendo, os brinquedos quebravam muito e a minha mãe me dava bronca, me chamava atenção, né? Aqui não faz muito sentido dizer que os brinquedos quebravam e a minha mãe me chamava atenção. Quem quebrava os brinquedos era eu. Então, novamente aqui, como na primeira frase, nós temos um problema de conflito de ponto de vista. Um conflito de ponto de vista. Eu quero colocar o ponto de vista no que eu fiz ou no que aconteceu? O que faz mais sentido na frase? Agora vamos olhar aqui as frases corretas, como elas deveriam ser. Namida o nagashi nagara tsurai keiken o katatta. Namida o nagashi nagara tsurai keiken o katatta. Aí sim, derramando lágrimas, e eu falei sobre as minhas experiências difíceis. Eu contei as minhas experiências difíceis. Sa, dozo, gohan ga dekimashita yo. Venha, a comida está pronta. Agora sim, eu não fiz a comida está pronta. Atarashii panfleto ga hoshii desu ga, itsu demasu ka? Eu quero um livreto novo. Quando é que sai o novo livreto? Não é quando é que você vai fazer ou quando é que você vai liberar o novo livreto. É quando é que sai. Quando é que sai o novo livreto? Agora, na última. Kodomo no koro, omocha o yoku kohashite, hahaoya ni chūi sareta mono da. Quando eu era criança, eu quebrava muitos brinquedos. Não os brinquedos que quebravam. E eu era repreendido pela minha mãe. Então, vocês podem ver que alguns verbos mudaram muito, outros mudaram só um pouquinho. E também, se alguém reparou, não sei se alguém vendo essa aula agora reparou, mas algumas partículas também mudaram nas frases. E é isso que a gente vai ver a partir de agora. Olha só, como é que os verbos mudaram? Eu não coloquei as partículas aqui, mas já a gente vai falar delas. A gente tinha nagare nagara e mudou para nagashi nagara. Eu coloquei aqui o nagara, né, que é a estrutura usada para você dizer quando você faz uma coisa e faz outra ao mesmo tempo, né, simultaneamente. Tsukurimashita. Aqui eu mudei para dekimashita. Virou outra coisa, né? Outro verbo. Dashimasu para demasu. E kowarete para kowashite. Algumas coisas mudaram um pouquinho, outras mudaram muito, né? E a gente vai analisar por que mudou cada um. Nós temos aqui jidoshi e tadoshi. O jidoshi é o que a gente considera em português como verbo intransitivo. É um verbo que não vai precisar de um objeto. Quando eu falo objeto, eu quero dizer um complemento na frase. Por exemplo, nessa estrutura aqui que eu coloquei, sujeito, ga, verbo. É como vai vir um verbo intransitivo, um jidoshi. A gente vai ter o sujeito da coisa, o sujeito da frase, com a partícula H, e aí a gente vai ter o verbo jidoshi, o verbo intransitivo. Agora, quando eu estou falando de tadoshi, o verbo transitivo, eu vou ter uma estrutura um pouco diferente. Eu vou ter objeto, o verbo. Ou seja, eu vou ter a coisa que vai sofrer a ação, o verbo. Partícula o verbo. E o sujeito que vai realizar a ação pode ou não estar na frase, tá? Por isso que eu coloquei entre parênteses. Então, a gente vai ter a estrutura assim. Para verbo jidoshi,
para verbo intransitivo, vai ficar sujeito, ga, verbo. Para verbo tadoshi, verbo transitivo, a gente vai ter sujeito, ga, entre parênteses, no sentido de que você pode usar ou não objeto ou verbo. Mas a grande pegadinha aqui é que, às vezes, a mesma palavra que em um caso é sujeito, em outro caso pode ser objeto. Depende muito do que ela está fazendo dentro da frase. A gente vai ver umas frases mais simples para a gente poder entender melhor como é que funciona tudo isso. Por exemplo, aqui, olha. Vamos ver aqui as frases. Denki ga kiemashita. Denki ga kiemashita. Watashi ga denki o keshimashita. Watashi ga denki o keshimashita. Então, o que eu tenho aqui na primeira frase? Denki ga kiemashita. A luz apagou. Na segunda frase eu tenho Watashi ga denki o keshimashita. Eu apaguei a luz. Então, na primeira frase, nós temos denki sendo o ponto de vista, a luz sendo o ponto de vista da frase. A luz apagou. Denki ga kiemashita. E na segunda frase, o ponto de vista está comigo. Eu que apaguei a luz. Eu que apaguei a luz. Watashi ga denki o keshimashita. Aí, dependendo de onde você está jogando esse ponto de vista, se você está jogando na luz, vai ser denki ga. Se eu estou jogando em mim esse ponto de vista, watashi ga, né? Aí o verbo vai mudar. Quando eu estou falando de mim, eu estou falando de kesu. Eu kesu. Watashi ga kesu. Se eu estou falando da luz, a luz kieru. A luz apaga. Denki ga kieru. Isso é importante de lembrar porque em muitos casos, mesmo que você troque um pelo outro, não vai fazer tanta diferença e os japoneses vão lembrar. Mas, em outros casos, você vai ter uma confusãozinha com as palavras. Então, o que aconteceria, por exemplo, se eu trocasse esses verbos? Se em vez de eu falar denki ga kiemashita, eu falasse denki ga keshimashita, isso ficaria muito estranho, porque parece que a luz que ativamente apagou alguma coisa. Parece que a luz fez alguma coisa, a luz apagou. Ela não apagou sofrendo a ação, ela apagou fazendo a ação de apagar. E se eu falo watashi ga kiemashita, watashi ga kiemashita, não parece que eu fiz a ação de apagar, parece que eu sofri a ação de apagar, eu apaguei, eu desapareci. Então, nesse caso, apesar dos verbos serem muito parecidos, se você trocar, fica muito engraçado, o sentido fica completamente outro. Então, se eu falo denki ga kiemashita, eu quero dizer a luz apagou. Se eu falo watashi ga denki o keshimashita, eu quero dizer que eu apaguei a luz. E você também pode suprimir esse denki o se você quiser dizer simplesmente eu apaguei. Watashi ga keshimashita. Watashi ga keshimashita. Eu apaguei. O quê? Denki o. A luz. Apaguei a luz. Vamos ver aqui outro exemplo que é bem fácil de visualizar essa diferença. Terebi ga kowaremashita. Terebi ga kowaremashita. A televisão quebrou. Watashi ga terebi o kowashimashita. Watashi ga terebi o kowashimashita. Eu quebrei a televisão. Faz toda a diferença, certo? A televisão quebrou e eu quebrei a televisão. Terebi ga kowaremashita significa que a televisão quebrou, independente de quem fez, se ela quebrou sozinha, se alguém quebrou a televisão, eu não estou destacando isso nessa frase. Eu apenas estou dizendo que a televisão quebrou. Eu não estou dizendo quem fez. Agora, se eu digo terebi o kowashimashita, watashi ga terebi o kowashimashita, watashi ga kowashimashita, eu quebrei a televisão, significa que quem fez esse ato de quebrar a televisão fui eu. Então aqui a gente usa esses verbos aqui, kowareru e kowasu. Quando eu digo terebi ga
壊れました. Eu quero dizer que a televisão quebrou. E se eu digo テレビを壊しました, eu quebrei a televisão. Vocês podem reparar que o uso da partícula faz toda a diferença aqui na terebi, certo? Agora aqui, olha, watashi ga kowashimashita significaria eu quebrei. O que? Terebi o. Watashi wa terebi o kowashimashita. E isso aqui, pessoal, faz toda a diferença quando você fala em japonês. Então, você pode estar se eximindo de uma culpa, mesmo sendo a culpa sua. Mesmo que você tenha quebrado a televisão, se você diz terebi ga kwaremashita, você está dizendo que ela quebrou. Você está dizendo que você não tem nada a ver com isso. Então, mesmo que você tenha a ver com isso, se você disser kwaremashita, significa que você está tentando se eximir de uma culpa que na verdade é sua. Então, vai que algum japonês de repente viu que você fez alguma coisa. Se você usa o verbo errado nesse caso, ele pode ficar mais zangado ainda com você por achar que você está tentando se eximir de uma culpa que é sua. Por isso é bastante importante você usar o verbo correto nessas ocasiões. Agora vamos ver um exemplo também bem fácil de entender. Doa ga akimashita. Doa ga akimashita. A porta abriu. Watashi ga doa o akemashita. Watashi ga doa o akemashita. Watashi ga doa o akemashita. Eu abri a porta. Então aqui no primeiro caso, a porta abriu sozinha. Ou então alguém abriu a porta e eu não estou destacando quem abriu essa porta. Doa ga akimashita. A porta abriu. Talvez por ela ser automática, ou talvez pelo vento, ou talvez pelo fato de eu não saber quem é que abriu a porta. Doa ga akimashita. E na segunda frase, watashi ga doa o akemashita. Eu abri a porta. Eu que fiz isso. Então nós temos esses verbos aqui. O verbo aku e o verbo akeru. Aku e akeru. Aku, akimashita. Akeru, akemashita. Então, nesse caso, a gente tem verbos muito, muito parecidos. Cuidado para não confundir. No primeiro caso, não importa quem fez. Não está destacado isso. O que está destacado é o fato da porta ter aberto. Estar aberta. Na segunda frase, nós temos aqui a porta abriu, mas eu que abri. O que está sendo destacado é o fato de eu ter aberto a porta. Agora, nós temos aqui, se eu trocar doa ga akemashita, fica engraçado porque parece que a porta que abriu, a porta abriu alguma coisa. Se você for ir muito fundo nisso, você acaba pensando em cenários assim meio fantásticos, meio extraordinários. Mas se for doa ga akemashita, a porta que abriu alguma coisa, ela não sofreu a ação de ser aberta, ela abriu, ela ativou essa ação. Então, cuidado para vocês não trocarem. Nesse caso aqui, mesmo que vocês troquem, talvez soe estranho nos ouvidos dos japoneses, mas não vai gerar assim nenhum tipo de... Talvez não gere nenhum tipo de situação constrangedora. A menos que alguém tenha pedido para você não abrir a porta e a porta abriu sozinha e você diz doa o akemashita. Ou então, de repente, se você falar doa ga akemashita, a pessoa pode ouvir só o akemashita e pensar, eu não falei para você não abrir essa porta? E na verdade você queria dizer doa ga akimashita, a porta abriu, não fui eu. Né? Então, muito cuidado ao usar esses verbos. Então, o que nós conseguimos compreender sobre jidoshi e tadoshi, verbo intransitivo e transitivo, através dessas frases que a gente viu e mais alguma coisa. Nem todos os verbos possuem formas paralelamente opostas. A gente viu em algumas frases que era um verbo e virou completamente outro verbo mesmo. Nós podemos identificar se é um jidoshi ou um tadoshi pelo sujeito. O sujeito que está sendo utilizado, por exemplo, a questão da luz. A luz, ela foi apagada ou alguém apagou a luz? E você mudando para jidoshi ou para tadoshi, você vai mudar o ponto de vista
da frase? O que está sendo destacado ali? É o fato da ação ter sido feita ou quem fez essa ação? E mais um detalhezinho, tem verbos com a mesma forma nos dois modos. Por exemplo, eu puxei aqui o verbo hiraku, que também significa abrir. O verbo hiraku, ele é hiraku para didoshi e para tadoshi. Assim como no português a gente fala eu quebrei e quebrou, apesar de ter um tipo assim diferente de conjugação, o verbo é o mesmo na sua essência. Mas no caso de didoshi e tadoshi, nós temos verbos diferentes mesmo. Apesar de parecidos, os verbos são considerados verbos diferentes porque eles têm a sua forma de dicionário diferente. A forma de dicionário deles é diferente. E essa foi a nossa aula de introdução de didoshi e tadoshi. Eu estou deixando aqui para vocês uma lista de alguns verbos didoshi e tadoshi para que vocês possam comparar e olhar e se acostumar com esses verbos. Nas nossas próximas aulas de didoshi e tadoshi, a gente vai trazer mais exemplos, mais usos, mais casos diferentes para vocês se acostumarem cada vez mais a usar didoshi e tadoshi. Eu vejo vocês então na nossa próxima aula. Tchau, tchau! Eu fui de vários cursos, várias páginas da internet e sempre ficava faltando algo. E quando eu conheci, o Nihon Kakumei, o Clube Nihon Kakumei, eu me apaixonei, na primeira vista, com o grupo que a Sensei criou, e vi que era uma didática muito mais prática, que tratava mais da realidade, que não colocava várias noções, vamos dizer assim, de uma vez. Então isso que me atraiu, isso tem me ajudado muito. As aulas são bem práticas, são aulas rápidas, não são aulas cansativas. Qualquer pessoa, mesmo iniciante como eu era, apesar de já ler um pouquinho ali, mas era bem crua, eu vi quanto eu era crua. Então eu achei as aulas bem práticas, as aulas dinâmicas mesmo, para dentro da gente que tem essa rotina diária de trabalho. Eu, por exemplo, trabalho de 7h30 às 4h30 da tarde, sou mãe, tenho uma casa para cuidar e mesmo assim eu ainda encontro tempo para ter as aulas e são aulas dinâmicas que não são cansativas. Também tenho que elogiar o material didático, que é disponibilizado na página. Enfim, eu tenho aprendido bastante com a metodologia, só tenho a agradecer e a indicar também para quem quiser. Eu acho que vai valer muito a pena conhecer.